Bom dia, pessoal. Gente, nós vamos começar aí agora impulso, né? A gente, na aula passada, trabalhamos quantidade de movimento e resolvemos as questões, não é isso? Então, vamos dar entrada agora em impulso, ok? Deixa eu só apagar o quadro aqui para a gente entrar em impulso, tá, gente? Um minutinho, pessoal. Então, galera, vamos começar aí impulso de uma força constante, certo? Então, vamos falar sobre impulso. E o primeiro impulso que nós vamos falar é o impulso para uma força constante, ok? Então, nós temos que ter aqui uma força constante. Tá, galera? Então, o que é que nós temos? Se nós temos o impulso de uma força constante, então a fórmula vai nos dar o seguinte: eu vou ter um corpo aqui, ó, e eu aplico uma força nesse corpo. Essa força, ela vai gerar um impulso, e esse impulso está no sentido da força. Então, por que isso acontece? Porque o intervalo de tempo, ele é sempre positivo. Então, quando ele chegar no ponto um pouco mais na frente aqui, ó, eu vou ter um intervalo de tempo de sair desse ponto para cá, que é o ΔT. Então, quem será o meu impulso aí? Então, o impulso resultante vai ser igual à força resultante vezes o intervalo de tempo. Então, essa aí é a nossa fórmula do impulso, certo? Então, a força é uma grandeza vetorial, o impulso também é vetorial. O intervalo de tempo é escalar. Então, como o intervalo de tempo é sempre positivo, então quem determina o sinal do impulso é a força. Então, se a força é positiva, o impulso é positivo. Se a força é negativa, o impulso é negativo. E assim sucessivamente, ok? Então, veja que tem uma ligação forte entre eles. Então, o impulso e a força são diretamente proporcionais. Então, nós podemos dizer que impulso e força são proporcionais, tá? São proporcionais. Ok, galera? Então, o impulso e a força, eles são proporcionais. Se aumentar, o outro aumenta. Se um diminuir, o outro diminui. Certo? Porém, se um é zero, o outro também é zero. Porém, o intervalo de tempo também é proporcional ao impulso, tá? Então, o intervalo de tempo também é proporcional. Ou seja, o I e o ΔT, eles são também proporcionais. São proporcionais. Se um aumentar, o outro vai aumentar. Se um diminuir, o outro vai diminuir. Então, eles são proporcionais também, ok? Agora, o que acontece com o intervalo de tempo e a força? Então, veja que o intervalo de tempo está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Quando eu passo ele dividindo, fica assim, ó. Então, vai ficar força, resultado, é igual ao impulso, resultado, dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, força e intervalo de tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando um aumentar, a outra vai diminuir. Quando diminuir, a outra vai aumentar para o impulso continuar o mesmo, né? Então, logo, nós temos o que, galera? Nós temos que a força resultante e o intervalo de tempo são grandezas inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais, tá, galera? Ou seja, se um aumentar, o outro aumenta. Se um diminuir, o outro também diminui, né? Então, elas são grandezas, pessoal, inversamente proporcionais. Quando um aumentar, a outra vai diminuir. Logo, quando uma diminuir, a outra vai aumentar.
Pessoal, só lembrando, na hora de um acidente, na colisão entre dois veículos, ou um carro batendo numa árvore, ou um carro batendo no poste, o que é que nós vamos ter? Primeiro, é interessante que nós saibamos a questão dos componentes de segurança, que são os cintos de segurança e o airbag, certo? O que acontece? Se o cara tiver sem o cinto de segurança, se o cara tiver sem o cinto de segurança, então o que vai, o corpo dele vai ser projetado para frente, então ele vai bater na direção e vai voltar rapidamente. Como ele bate e volta rapidamente, então o que acontece? Ele tem um pequeno contato com a direção. Se ele tem um pequeno contato com a direção, a força resultante sobre o corpo dele é muito grande. Então, por isso que ele fica todo quebrado quando ele sofre um acidente sem o cinto de segurança. Você está usando o dispositivo aí de segurança. Mas o que acontece se ele usa o dispositivo de segurança? Então, está aqui o cinto. Ó. O cinto está colado no corpo dele. Ó. Então, na hora do acidente, ele vai um pouco para frente para depois o cinto travar. Então, como ele vai um pouquinho para frente para depois o cinto travar, na hora que o cinto trava, então ele tem um certo intervalo de tempo com o cinto para depois voltar no efeito chicote. Ou seja, o cinto amortece aí o impacto do veículo. Com isso, o que é que vai acontecer? Aumenta o intervalo de tempo entre a pessoa e o cinto. Como aumenta o intervalo de tempo, logo a força resultante sobre o corpo da pessoa diminui, certo? Ou seja, então você observa aí a importância do dispositivo de segurança, né? Ele vai ajudar a gente justamente nessa hora aqui do impulso. O mesmo vale para o airbag, certo? Quando a bolsa de ar, ela infla e o seu corpo começa a bater na bolsa, então você vai entrar nela, vai pressionar e vai aumentar o intervalo de tempo. Logo, a força resultante sobre o seu corpo diminui. E aí, pessoal, e aí você vai conseguir sair do acidente ileso, tá? Tudo bem? Então, nós temos aí o impulso de uma força constante. Vamos agora para o impulso de uma força variável, né? Impulso de uma força variável agora. Vamos lá, galera. Impulso de uma força variável. Impulso de uma força variável. Galera, para o impulso de uma força variável, o impulso ele vai ser numericamente igual à área, certo? Então, ó, o impulso resultante, ele é numericamente igual à área. Numericamente igual à área. Igual à área. Ou seja, nós temos que fazer a área da figura geométrica, certo? Então, um exemplo. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu vou apagar esse lado aqui para ficar melhor da gente ver isso. Vamos lá. Imagina que eu tenho esse gráfico aqui. Ó. Eu tenho a força na vertical e eu tenho o tempo na horizontal. Tempo em segundo, força em newtons. Então, eu começo a aumentar a minha força. A força vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar a um ponto aqui, eu tenho um certo intervalo de tempo, T. E tenho uma força F. Certo? Então, quem vai ser o meu impulso? O meu impulso vai ser essa própria área aqui. Ó. Então, o impulso vai ser numericamente igual a essa área. Como aí é um triângulo retângulo, né? Então, o I resultante é igual a A, numericamente igual a A, né? Esse N em cima significa numericamente. Logo, o impulso vai ser igual a base vezes a altura sobre 2. Beleza? Ou seja, quem é a base? A base é o tempo. Quem é a altura? A força. Então, o impulso resultante é igual à base, que é o tempo, vezes a altura, que é a força, sobre 2. Beleza? Eu vou colocar aqui o intervalo de tempo, mas é a mesma coisa. Então, aqui fica o ΔT. Certo?
Então, tá aí, galera. Então, observe que a fórmula fica ΔT vezes F sobre 2. Na fórmula normal, o impulso é a força vezes o intervalo de tempo. Como aqui é um gráfico, então vai depender, certo? Vai depender aí da área. Então, o impulso é numericamente igual à área. Deixa eu ver se já podemos entrar nas questões aqui, galera. Só um minutinho. Já sim. Deixa eu só colocar um exemplo quando nós temos uma área na parte positiva do eixo e na parte negativa do eixo, que seria mais ou menos assim, ó. Você vai ter um gráfico que a força vai estar a força vai estar tanto na parte positiva quanto na parte negativa. Você tem aqui a força em newtons e você tem o tempo em segundos, ok, galera? Então você vai ter um gráfico desse tipo aqui, ó. Então, você tem uma areazinha aqui e tem outra areazinha aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? Que você vai ter duas áreas. Vai ter a área na parte positiva do eixo e vai ter a área na parte negativa do eixo. Então, como você tem duas áreas, como é que você faz para calcular o impulso? O impulso resultante vai ser a área da parte positiva menos a área da parte negativa, tá? Com o seguinte detalhe, que era a área 2, né? Com o seguinte detalhe, ó. Essa parte aqui da área, você vai colocar ela em módulo. Ela está negativa embaixo, mas você vai colocar ela positiva na fórmula, porque já temos o sinal negativo aqui, tá? Tudo bem, galera? Então, como a gente já tem o sinal negativo, então não precisa colocar de novo o sinal negativo, tá? Então, você faz normal. Então, essa aí foi o exemplo para quando você tem uma área na parte positiva e uma área na parte negativa. Então, fica a área da parte positiva menos a área da parte negativa e o valor que está embaixo, que é negativo, você vai colocar ele em módulo, tá, galera? Ok, pessoal? Com isso aí, galera, a gente já pode ir para as questões, né? Vamos para a nossa primeira questão aí. Deixa eu só apagar esse lado aqui para a gente fazer as atividades, tá, pessoal? Então, vamos lá para a atividade. Atividade, galera. Então, atividades aí, página 47, tá? Página 47, atividades. Aí diz assim, galera. Primeira questão. A primeira questão diz assim, ó. Responda às questões propostas. Letra A. Quais grandezas estão relacionadas com a intensidade do impulso de uma força? Como é possível aumentar em módulo o impulso de uma força? Então, as grandezas que estão relacionadas ao impulso são, primeiro, força, tá? E a segunda é o intervalo de tempo. Então, força e intervalo de tempo. Então, são as duas grandezas que estão relacionadas ao impulso. Então, ele pergunta como é possível aumentar o impulso. Como o impulso ele é proporcional tanto à força como o intervalo de tempo, então, para aumentar o impulso, basta aumentar a intensidade da força ou aumentar a intensidade do intervalo de tempo. Então, a segunda resposta é, para aumentar o impulso, temos que aumentar a força ou o intervalo de tempo. Então, para aumentar o impulso, para aumentarmos o impulso, é necessário
é necessário aumentar a força ou o intervalo de tempo. Intervalo de tempo, tá, galera? Então, essa aí foi a nossa letra A. Isso aqui é a letra A, tá, gente? Então, a letra A, ele pergunta quais são as grandezas envolvidas no impulso. Então, as grandezas envolvidas no impulso são força e intervalo de tempo, certo? E ele pergunta aí se é possível aumentar o que é preciso fazer para aumentar o impulso. Então, para aumentar o impulso, é necessário que a gente aumente a força ou aumente o intervalo de tempo. Beleza, galerinha? Então, essa aí foi a nossa letra A. Vamos para a letra B. Letra B aí, ó. A letra B vai dizer assim, ó. Letra B, gente. A letra B diz: considere duas forças, FA e FB, de módulos iguais a 10 e 15 newtons. Então, o FA vale 10 newtons e o FB, desculpa, gente, perdão, o FB vale 15 newtons. Aí ele diz assim, ó, é possível afirmar que a força FA é responsável por um impulso maior que a força FB. Galera, como ele não falou no intervalo de tempo, então não é possível a gente afirmar que mesmo o cara tendo maior força, ele tenha maior impulso. Então, não é a resposta, porque ele não falou nada sobre o tempo. Se ele dissesse que o cara teria essas forças aí para o mesmo intervalo de tempo, aí seria verdade. Mas como ele não falou no intervalo de tempo, então a resposta é não. Certo? Então, não é possível afirmar que ele terá o impulso maior, pois não sabemos nada sobre o intervalo de tempo. Então, não, vírgula, porque não sabemos nada sobre o tempo. Não sabemos nada sobre o tempo. Sobre o intervalo de tempo. O intervalo de tempo. Tá, galera? Então, não sabemos nada sobre o intervalo de tempo. Então, tá aí, galera. Ok? Essa seria a resposta da letra B. Então, como a gente não sabe nada sobre o tempo, não podemos afirmar que a força que tem maior intensidade terá maior impulso. Beleza? Vamos para a próxima aí, ó. Segunda questão. Segunda questão, pessoal. Vou apagar aqui o lado, tá? Então, vamos para a segunda questão aí. Essa foi a primeira questão, tá, gente? Então, vamos para a segunda. A segunda questão, pessoal, vai dar o tempo já, acredito que não... dá tempo. A segunda questão diz assim, ó, um ponto material está sujeito à ação de uma força de módulo igual a 40 newtons. Então, segunda. Então, o cara aplicou uma força de 40 newtons. Ok? Ele aplicou uma força de 40 newtons. E aí ele diz, durante 5 segundos. Então, o intervalo de tempo é igual a 5 segundos. Aí a pergunta é, qual o módulo do impulso aplicado ao ponto material nesse intervalo de tempo? Então, ele quer saber quanto vale o impulso resultante. Então, galera, impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo, certo? Impulso vetorial, força vetorial. Então, vai ficar impulso vai ser igual a força, que é 40, vezes o intervalo de tempo, que é 5.
Então, 5 vezes 40 dá 200. Então, nós temos 200 newton vezes segundo, seria aí o nosso impulso, tá, galera? Acabamos aí, pessoal. Continuamos na próxima aula, tá? Tchau, até a próxima. Bom final de semana aí para todos, tá? Valeu, galerinha.